Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma satisfação, uma alegria estar aqui nessa manhã com o propósito de falar do nosso segundo trimestre, das nossas lições de Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, Nova Aliança de Combinado. E também dizer para os irmãos que é muito glorioso, muito satisfatório estar com essa joia preciosa nas mãos. Por que joia? Sabemos que às vezes você vai numa joalharia e você vê lá uma joia, podemos dizer, e às vezes ao olhar para aquela joia, não paramos para tirar uma lição. E é muito importante isso aqui, tirar uma lição disso aqui. Então, observe, eu vou usar como exemplo uma aliança. Uma aliança é uma joia de valor, de ouro, por exemplo. Mas para chegar a esse ponto, ela teve um processo. Processo esse que primeiro teve que ser garimpada. Alguém teve que garimpar ela, né? E teve que cavar. E quem já tem experiência com garimpo, eu não tenho experiência, estou apenas dando um exemplo, tem que cavar, tem um grande sacrifício, com certeza tem um grande sacrifício. Após ser garimpada, né, achado aquele tesouro, explorado, ela tem que passar pela mão do ourives. Passando pela mão do ourives, vai passar todo um processo também, ele vai trabalhar com aquele metal chamado ouro, para chegar ao ponto de estar naquela joalharia, podemos dizer assim, servir. As pessoas vão fazer uso daquela joia. Então, tudo teve um grande processo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma joia que teve um processo, que teve um sacrifício para chegar até nossas mãos. Então, quero dizer o quê? Valorize, né? Explore o máximo, desfrute o máximo que puder. Então, eu quero louvar a Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Mas quero louvar a Deus pela vida do nosso comentarista deste segundo trimestre, né? Quero louvar a Deus, e o caminhão passou aqui barulhando, vou repetir. Quero louvar a Deus pela vida do nosso comentarista desse segundo trimestre, que é o professor Lorival. É um obreiro lá da nossa sede, está cooperando ali com o nosso pastor, Aldair Gonçalves Dias, e os demais irmãos que ali estão. Então eu quero aqui prestar a minha continência ao nosso comentarista, que é um homem de Deus, um homem que tem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, é o professor Lorival, um homem que já tem uma história, podemos dizer assim, cooperou com alguns pastores, já vem muito antes de nós, e repito, tem o nosso respeito. A amendoeira já está bem florescida, né, podemos dizer assim, mas quero louvar a Deus pela vida de exemplo do nosso comentarista, professor Lorival, a humildade, a reverência, a ética, tudo isso. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. A coroa vai ser lá no céu, irmão Louro, lá no dia do tribunal de Cristo. Então eu quero louvar a Deus por este comentário. Como já foi dito pelo nosso comentarista, não é, até finalizando o primeiro trimestre, que tinha, onde falamos sobre as evidências do arrebatamento, ele achou por bem dar continuidade ao assunto, falando sobre a doutrina da salvação. Então, nesse trimestre, vamos trabalhar sobre as doutrinas fundamentais para a salvação. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui 3 lições, onde a primeira lição vai falar sobre a segurança da salvação, a segunda, a eleição e predestinação, a terceira, regeneração
e novo nascimento, justificação pela fé, a quarta, santificação, a quinta, a prática da palavra de Deus, a sexta, perseverar na oração, a sétima, a oitava, andar no Espírito, a nona, viver pela fé, a décima lição, o batismo no Espírito Santo, a 11ª, a supremacia do amor de Deus, a 12ª, a glória de Deus, e a 13ª, o temor do Senhor. Nessa temática, podemos dizer, que vamos trabalhar durante 3 meses. É nessa temática. Então, eu achei muito interessante a forma que o nosso professor, podemos dizer assim, garimpou, trabalhou para chegar essa joia nas nossas mãos. Então, quero louvar a Deus pela nossa segundo trimestre da nossa lição, né, das Assembleias de Deus, Nova Aliança do Combinado. E aqui eu achei muito importante, o nosso comentarista aqui trabalhou muito dentro da ortodoxia bíblica, né? Isso é muito maravilhoso. Então nós temos muitas referências bíblicas, bases bíblicas amparadas. Então aqui não tem para onde fugir, é Bíblia, né? É palavra de Deus. Podemos dizer assim, a inerrante, a inefável, a infalível palavra de Deus. Então aqui na primeira lição, que já tem por título a segurança da salvação. É nesse primeiro ponto, nessa primeira lição que vamos trabalhar domingo, né, falar sobre a segurança da salvação. Esse é o tema da nossa lição de domingo. Então eu quero ler aqui o textuário, juntamente com os que acompanham esse vídeo, que vão acompanhar, o textuário, que está escrito assim: estas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. A verdade está em 1 João 5,13. A verdade prática, que, dando continuidade, o textuário, para a gente ter uma noção, está assim: a segurança da salvação consiste em permanecer firme na palavra de Deus, andando no Espírito, com coragem, determinação, perseverando na fé até o fim. Meus queridos irmãos, servir a Deus, não é como, pegando aqui, dando uma ênfase àquilo que o nosso comentarista colocou aqui. Servir a Deus exige determinação, exige esforço. Para ser salvo exige isso. Exige de nós, a cada dia, esforçarmos para chegarmos mais perto de Deus. Exige perseverança, como está aqui. Precisamos ser perseverantes, permanecer. Por quê? Se perseverar, a Bíblia diz o que em Atos 2,42? Tem isso na nossa... O professor amparou nesse texto também, no decorrer da lição. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Perseverava. Em cada alma havia temor. Então, servir a Jesus Cristo, não é, exige esforço. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então, esforce, busque, né, mais e mais de Deus, para aprender de Deus. Amém? Então, no nosso primeiro tópico, para nós sermos rápidos, o primeiro tópico da nossa lição, o nosso professor vai, o nosso comentarista, ele vai abordar aqui o assunto sobre seguros em Cristo. Seguros em Cristo. Está aqui no nosso objetivo específico: aprender que é preciso perseverar na fé em Cristo. Estamos seguros em Cristo, segurança da salvação em Cristo. A nossa segurança da salvação em Cristo. E aí, como disse o nosso comentarista, tem possibilidade de alguém correr o risco de perder a salvação? Existe. Não é?
o risco de perder a salvação. Enquanto estamos nessa terra, enquanto vivemos aqui, corre o risco de alguém perder. É por isso que nós temos que estar seguro em Cristo, permanecer em Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12, ele vai dizer assim: aquele, pois, que cuida estar em Cristo, aquele, pois, que cuida estar em Cristo, ou em pé, melhor dizendo, perdão, aquele que cuida, pois, está em pé, olhe e não caia. Né? Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe e não caia. O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui? O que ele estava querendo ensinar à igreja de Coríntios? Né? Que enquanto estamos aqui, existem perigos nessa terra. E ele diz assim: todo aquele que está em pé corre o risco de cair. É isso que podemos dizer. Alguém que está deitado não vai cair mais para onde? Não cai. Mas todo aquele que está em pé corre o risco de cair. É isso que ele está dizendo. Então, cuide para que não caia. Quem é que anda num caminho que sabe que é escorregadio e não vai ter o máximo de cuidado para não escorregar? Amém? Vou ajeitar aqui a câmera. Então, quem é que está em um caminho que sabe que é escorregadio, repito, e não vai ter o máximo de cuidado para não escorregar? Então ele está dizendo assim: o caminho em que estamos trilhando tem muitos perigos, e nós precisamos estar firmado em Cristo para que não venhamos escorregar. Eu acho interessante que o salmista, no Salmo 40, ele vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora o verso 2 é o que me chama a atenção. Ele diz assim: tirou-me de um largo horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Só parafraseando com o que Paulo falou, que Paulo diz assim: cuide para que não caia. O salmista diz que ele clamou ao Senhor na angústia, no momento difícil. Ele diz assim: o Senhor inclinou e ouviu o meu clamor. Diz assim: e quando ele me ouviu, ele me tirou de um charco de lodo, me tirou de um lugar escorregadio, me tirou de um lamaceiro e me pôs numa rocha e firmou os meus passos. Então, baseado no que o nosso comentarista colocou aqui, Cristo firmou os passos, né, do salmista. Ele é quem firma. Quando nós botamos a segurança em Cristo, ele faz como fez com o salmista: nos tirou de um largo de lodo, né, e botou nós numa rocha firme e firmou nossos passos. Então, precisamos permanecer, né, firme na presença de Deus, perseverando, como ele disse aqui. Então precisamos ir até o fim, perseverar até o fim. Não adianta começar e não terminar. O importante é começar e ir até o fim, perseverando, esforçando. Salomão diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Então é no final que teremos gozo eterno, que teremos a conclusão de tudo, e vamos dizer assim: valeu a pena ser fiel, valeu a pena esforçar. Amém? Então, esta lição é uma lição de grande avalia, podemos dizer assim. Temos aqui uma joia. Iniciei falando para os irmãos que temos uma joia em mãos. Zele dela, cuide dela, tire o máximo de proveito que você puder. Você, professor, né, aluno da escola bíblica dominical, busque, né, porque temos umas joias aqui em nossas mãos. Isso é muito interessante. Então, Jesus Cristo, parafraseando aqui a respeito da rocha, no capítulo 7, versículo de número 24, ele faz uma comparação sobre alguém que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu na areia, falando da prática da palavra, né? Falando da prática da palavra, alguém que pratica a palavra, que ouve a palavra de Deus e põe em prática, é como aquele que firma na rocha. Então a segurança da salvação está na rocha, é Jesus Cristo, é que nos mantém de pé, que nos mantém firme, como disse o salmista: pôs os meus pés, firmou os meus pés, pôs eles sobre uma rocha. Então, quando colocamos e dedicamos e obedecer e pôr em prática e praticar a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos
dizendo assim: eu estou firmado numa rocha, porque estamos firmados nessa rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Então o vento veio ali, veio a chuva tempestuosa para combater aquela casa, mas somente a que ficou em pé foi a que estava na rocha. Isso é muito interessante, a segurança da nossa salvação. Então, a salvação da alegria, segundo ponto. Irmão, todo salvo que diz ser salvo, não é? Alguém que diz que é salvo e não tem alegria da salvação, alguma coisa está errada. Precisa fazer uma análise da sua vida, porque alguma coisa está errada. Todo salvo tem a alegria da salvação. Nós somos alegres em Cristo. Filipenses 4,4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo dizendo assim: vocês são salvos, então se alegrem. É salvo, regozije, alegre, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu o direito de sermos salvos. Então, irmãos, é alegria. Eu falei num vídeo sobre a graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Eu até falei sobre graça por graça. Graça por graça, isso quer dizer que Deus não tinha obrigação de nos salvar, mas salvou pelo seu muito amor que nos amou. Nos salvou. Veja que o salmista, no Salmo 51, o verso 12, não é? O nosso comentarista colocou aqui, ele vai dizer assim: Senhor, retorna em mim a alegria da salvação. Me dá a alegria da salvação. Então, a expressão de alguém que tinha perdido a alegria da salvação. E só perde a alegria da salvação quem, por exemplo, fez alguma coisa, podemos dizer assim, que constrangeu aquele que nos deu a salvação, que é Jesus Cristo. Então, é o pecado que traz separação entre o homem e Deus. E o salmista se arrependeu, pediu perdão e disse assim: agora eu quero a alegria da minha salvação. Irmãos, todo homem está sujeito, porque, como repito, o apóstolo Paulo diz: cuide para que não caia. João, na sua primeira epístola, capítulo 2, diz: filhinhos, não peque, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não é? Ele disse assim: para que venhamos novamente reconciliar com Ele, temos a alegria da salvação. Então, todo salvo, ele precisa ser alegre. Todo salvo é alegre, todo salvo é satisfatório. Olha o que é ser um crente salvo alegre. Alguém disse para o salmista Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém convidou ele para ir à casa de Deus, ele disse: para mim já foi alegria. É um crente salvo. O crente salvo, ele alegra para ir ouvir a palavra de Deus. Você vê um crente, eu sou salvo, irmão, e não gosta da igreja, não gosta de estar na igreja, não gosta de culto de doutrina, não gosta, você não vê ele numa escola dominical, você não vê ele a semana inteira, mal você vê ele no domingo, está errado. Precisa, que alegria de salvação é essa? A alegria da salvação nos faz compartilhar com outras pessoas, dizer: olha, ser salvo, servir a Jesus é coisa gloriosa. Isso é um crente alegre, quer compartilhar com os outros. Quem é que está alegre e não quer compartilhar? Lembra da mulher que achou a sua dracma perdida? Chamou as vizinhas e disse assim: achei minha dracma perdida. Logo foi compartilhar a sua alegria. Então todo crente salvo, ele é alegre. Terceiro ponto do primeiro tópico: a confiança da salvação. A confiança da nossa salvação está em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos salvar. Então, me chama muita atenção para o salmista, no Salmo 37, o verso 5, ele diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. É entregar e confiar nele. Quer dizer assim: Senhor, dirige a minha vida, governa a minha vida, domina-me, Senhor. Dizer, como disse o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, não vivo mais eu, mas vivo na vida de Cristo Jesus. Olha só, vivo pela fé em Cristo Jesus, melhor dizendo.
Então o salmista diz que os que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Coisa maravilhosa, né? Permanece para sempre. Então a nossa confiança está em Cristo. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico da lição diz assim: certeza da vida eterna. Né? Certeza da vida eterna, crendo em Cristo. Meus irmãos, todo crente, todo salvo, precisa ter a certeza da vida eterna. Que negócio é esse que é crente e não tem certeza da vida eterna? Todo crente salvo sonha com o céu. Eu sempre digo que todo crente salvo sente a essência do céu. Então todo crente salvo tem que ter a certeza da salvação dele. Nós temos certeza da nossa salvação. Por isso, como disse aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,4, regozijemo-nos e alegremos. Regozijemo-nos e alegremos na tua salvação. Então, ter certeza da salvação. Tenha certeza da salvação. Precisamos ter certeza da nossa salvação. Não é? Se o crente diz que é salvo e não tem certeza da sua salvação, alguma coisa está errada. Precisa fazer alguma coisa, levantar a mão de novo se for preciso, mas precisa ter certeza da salvação. Todo crente salvo diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é? Sonha com o céu, almeja o céu, almeja a vinda de Cristo. Vamos lá para o segundo ponto do nosso segundo tópico, seguindo o exemplo de Cristo. Todo crente salvo procura, meu irmão, seguir o exemplo de Cristo. Todo crente salvo dá exemplo. Todo crente salvo, ele como se diz, ele representa Cristo na terra. Ele representa Cristo no colégio, representa Cristo no trabalho, todo quanto é lugar, ele segue o exemplo de Cristo. Né? Ele é parecido com Cristo. Lembra dos discípulos? Andaram tanto com Cristo que quando alguém vê ele lá, diz assim: tu és um dele, tu pareces com ele, tu fala como ele. A forma de tu falar te denuncia. Então alguém quando nos vê, tu diz assim: tu és cristão, tu és crente, a moda de hoje, tu és evangélico, porque Cristo está em nós. Diz assim: se vós estiver em mim e eu estiver em vós, pedirei tudo o que pedirem será feito. Amém? Terceiro ponto do nosso segundo tópico: aguardando a volta de Jesus Cristo. Todo crente salvo almeja, aguarda, não é? Deseja a vinda de Jesus Cristo. O crente que não pode perder as esperanças. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: meus amados irmãos, não sejam como os demais, que já perderam as esperanças, não é? Acerca dos que dormem. Alguém tinha perdido as esperanças acerca da ressurreição dos mortos, acerca do arrebatamento. Paulo disse assim: não perca as esperanças. Irmão, nós somos salvos em Cristo Jesus e essa esperança está dentro de nós. Crente salvo sonha com o arrebatamento da igreja. Amém? É uma rápida palavra que achei por bem esta manhã, falando com Deus, senti no coração de dar uma saudação aqui a respeito desta lição. Eu quero dizer para os irmãos, como já disse no início, eu estou feliz, alegre em ver o trabalhar de Deus no nosso ministério, né? Deus levantando homens com determinação, buscando com humildade, para elaborar essas lições para nós, como se diz, cavar os tesouros escondidos e trazer para nós. A palavra de Deus já foi revelada, essa é a verdade, mas precisamos buscar de Deus o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, o discernimento para chegarmos até aqui. O terceiro tópico fala sobre o amor de Deus em Cristo por nós. Quem será contra nós? Então Deus amou a humanidade, né? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Mas Cristo veio para nos resgatar. Olha só, quem será contra nós? Né? Ainda que pessoas, como dizemos assim, fosse lançado na prisão,
Podemos comparar os mártires que morreram por amor a Cristo, mas nada separou deles do amor de Cristo. Quando alguém apredeja Estevão, Estevão disse assim: eu estou vendo o céu aberto e Cristo sentado à destra do Pai. Não, nada pode separar do amor de Cristo. A tribulação, né? A fome, a nudez, falta de veste, falta de alimento, não é? Perseguição, calúnia, qualquer coisa que pode vir ao nosso encontro para nos fazer entristecer nessa terra, a alegria permanece em nós, a alegria da salvação. Não é? O apóstolo Paulo disse: o viver aqui é Cristo. Vivo para Cristo, servindo a Cristo, adorando a Cristo, vivo para a obra de Deus, mas o meu morrer é ganho. Olha, é a alegria da salvação. Segundo ponto do terceiro tópico: Deus é o próprio autor da salvação. Deus é aquele que providenciou tudo para nós, como disse aqui o nosso comentarista. Ele projetou, planejou tudo desde o início dos séculos. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ficamos com esta palavra. Deus o abençoe. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, de toda a diretoria, todo o ministério, todo que o acompanha o nosso ministério. Fica todos na paz. Fica todos com Deus. E que Deus possa a cada dia lhe dar o entendimento e a sabedoria, em nome de Jesus. Amém.